Você tem interesse em duplicar o que você ganha mensalmente? E o que é mais rentável? Fazer uma aplicação financeira ou abrir uma empresa? Eu sou a Aline Roveda, psicóloga empreendedora. Prometi para vocês que semanalmente eu ia fazer vídeos antes do workshop, divulgando mais sobre esse tema. Dessa vez eu trouxe dois dos diversos patrocinadores do workshop, porque são dois representantes de empresas que realmente se preocupam com que as pessoas conheçam mais, né? Empresas que patrocinam o evento realmente são preocupadas com o aprendizado do outro, com o crescimento da comunidade. E isso é muito importante. Então eu estou aqui hoje com o Ricardo Rocha, representante de duas empresas, a Planege e a 3D, e com o Gabriel Bincoleto, representante da RB Investimentos. Eu vou pedir para eles se apresentarem para vocês, porque ninguém melhor que eles mesmos para se apresentarem, e depois nós vamos discutir justamente sobre esse tema que eu perguntei para vocês, né? O que é mais interessante? A gente investir em empresa para ter mais rentabilidade ou a gente aplicar, né? Fazer o nosso dinheiro render? O que é mais interessante? Boa noite. Bom, primeiramente agradeço aí o convite da Aline, do próprio evento, um prazer estar sendo um dos patrocinadores, né? E o evento do T. Harvey, né? A Mente Milionária, que na verdade tem muito a ver com comportamento e atitudes, e a gente poder contribuir com um pouco de conteúdo, isso daí é muito importante, né? Nessa prévia do evento a gente debater junto com o Gabriel. E na verdade, retomando aí, eu represento a empresa Planege Consultoria Empresarial, né? Sou sócio e diretor, e a 3D Financial Academy, que é uma academia financeira, ou seja, uma escola de finanças para capacitar pessoas na questão das finanças empresariais, desmistificar esse tema dentro das empresas e ter um olhar um pouquinho mais direcionado para os indicadores, porque os números podem mostrar muita coisa do que está acontecendo com o nosso negócio. Será que eu como gestor ou eu como empresário estou rentabilizando o meu capital da melhor forma possível, né? Então vai ser um debate muito interessante, muito bacana. E a Planege, de uma forma geral, é uma empresa de consultoria empresarial que busca a profissionalização da gestão das empresas, né, nessa parte de planejamento financeiro, né? E é isso que a gente vai procurar contribuir hoje aqui nesse bate-papo interessante e bem atual, né? Bom, meu nome é Gabriel. Primeiramente, obrigado Aline, obrigado Ricardo pelo convite. E eu represento a RB Investimentos. RB Investimentos é um escritório voltado para investimentos. Então a gente usa as ferramentas no mercado financeiro para melhor rentabilizar o seu dinheiro. Seja num perfil conservador, moderado, agressivo, mas para alcançar seu objetivo. Então o evento tem tudo a ver com a empresa. A gente incentiva muito nossos investidores a ter cada vez mais conhecimento e fico à disposição aí dos organizadores, né, Aline, para maiores informações. Então, bom, vamos supor que eu tenho uma quantidade de dinheiro e eu quero duplicar isso, aumentar isso. O que é mais interessante para mim, né? Tô fazendo de conta que eu sou vocês aí que estão nos assistindo. Abro uma empresa ou aplico esse dinheiro? Quer responder? Depende, né? Depende do perfil, Tudo, né? depende do arrojo, Exatamente. depende do quanto a pessoa ela tem, primeiramente, um comportamento e um perfil empreendedor. É claro que você consegue também atingir a sua liberdade financeira, que é o propósito do evento, empreendendo, né? Mas tem que saber gerir o negócio, não é simplesmente você ter uma visão, ter uma ideia, se animar, se empolgar, montar a empresa, e quando ela vê que a empresa não é só ter um bom produto, um bom serviço, mas saber gerir um negócio, né? Saber vender, saber controlar, saber comprar, saber contratar pessoas, saber ter uma boa equipe e saber liderar essa equipe. Então, quem não tem esse perfil, né, é uma pessoa que não arrisca tanto, então obviamente ela iria para um caminho que seria aí
nosso amigo Gabriel, que é justamente deixar uma reserva, um capital na mão de um gestor financeiro que vai aplicar essas ações com o menor risco possível. Então, quem não tem aí não tem, vamos dizer assim, o perfil de assumir o risco, então é mais interessante ir para o caminho de uma aplicação financeira, né? Então, quando você está com o dinheiro, você, dependendo da sua característica de personalidade, da forma como você é e você se porta, costuma se portar na vida, você tem um tipo de comportamento financeiro, inclusive. Uhum. É isso. É Exatamente. exatamente isso que você está querendo dizer. Vamos pensar assim. Eu sou empreendedor, quero ser sócio de grandes empresas, só que eu não entendo nada de como funciona uma empresa. Seria muito mais fácil eu ter uma participação numa empresa que já é lucrativa, é rentável, como as empresas de mercado, do mercado financeiro são, do que eu arriscar meu dinheiro 100% no empreendimento que eu não entendo. Então é muito mais interessante eu ser sócio de um Itaú, sócio de uma Ambev, que tem pessoas que entendem muito do negócio e fazem aquilo acontecer, do que eu abrir uma empresa, seja com prestador de serviços ou então de produtos, que eu não tenho tanta intimidade assim, né? Que não seja do mercado. É um jeito de participar de um jeito passivo, né? É uma sociedade passiva, né? Exato, e correndo o menor risco, né? Sim. Porque existem empresários, existem pessoas que têm negócios, sabem gerir, mas às vezes o saber gerir, ou seja, conhecer todos os fundamentos de gestão da empresa, não é suficiente também para garantir uma rentabilidade satisfatória do capital que o próprio dono colocou ali na empresa. Uma pitada de inovação, de visão de negócio, de arriscar mais, que aí já, porque alguns eventos, algumas palestras que a gente costuma dar, a gente fala que existe uma diferença entre empreendedor e empresário. Qual é essa Às vezes diferença? a pessoa fala assim, não, mas não é a mesma coisa. Existem diferenças aí que na verdade tem que ter o equilíbrio dos dois. Então qual é a diferença? Por exemplo, o empresário, né, é aquela pessoa que conhece de todos os fundamentos de gestão, aquela que sabe vender, sabe comprar, sabe gerir. É um administrador, é uma pessoa que tem a pegada de gestão. Ela conhece todos os fundamentos do negócio dela, né? Porém, ela não se arrisca tanto, não é tão arrojada, ela não tem uma capacidade rápida de inovar, ela é mais conservadora, ela não se arrisca muito, que são já atributos do empreendedor. O empreendedor é aquele que ele arrisca, ele vê oportunidade, ele consegue enxergar a oportunidade com uma certa facilidade, vai para cima, só que em excesso ele também pode, e a maioria dos empreendedores, muitos empreendedores não têm o conhecimento da gestão. O empreendedor acaba sendo uma pessoa impulsiva. Ele é então. impulsiva, ele enxerga não, a oportunidade, ele mas vai não fazendo. calcula tanto risco. Então você tem aquela pessoa, o empresário já é mais o pé no chão, é aquela pessoa que fica mais contida, conhece bem do processo do negócio dele, mas se arrisca menos, né? E isso também, essa questão de não se arriscar tanto, vai afetar, sem dúvida nenhuma, a rentabilidade do capital dele. Porque ele deixa de encontrar ou deixa de aproveitar certas oportunidades do mercado, um produto novo que ele poderia lançar, e esse produto agregar no negócio dele, rentabilizar o capital dele, então ele perde também. Ele pode ter um perfil conservador dentro do próprio negócio. E o empreendedor, ele tem essa visão arrojada. Ele vai para cima, mas às vezes em excesso. Eu já tenho situações de clientes que eu já peguei, que é extremamente empreendedor, mas o negócio dele sem controle nenhum, finanças sem controle, não tem gestão por indicadores, ele não conhece os processos das finanças da empresa dele, que às vezes ele está, não, Ricardo, não vou perder tempo com isso, vamos arriscar, e a gente tem que procurar encontrar o equilíbrio dos dois perfis, o empresário e o empreendedor, que não é fácil. No geral, vocês que têm experiência aí com a clientela, né? Qual é o perfil mais encontrado? É o empreendedor ou o empresário? Olha, ultimamente, dentro do que a gente vem percebendo ali nos clientes que já passaram, clientes que são do Planet, tem muito perfil empresário, né? Alguns empreendedores, né? Mas o equilíbrio é difícil de encontrar. Ou seja, a pessoa é empresária, ela conhece da gestão
e ela também é inovadora, uma pessoa que arrisca, uma pessoa que enxerga a oportunidade. Então a gente tem muita situação que a gente percebe, também de empreendedores, é justamente ela pecar pelo excesso da gestão, querer controlar, que é importante, controla, mas ela não dá um passo à frente, ela não se arrisca. Interessante. E por que as pessoas começam a... Qual é o início? Como que elas resolvem e se tornam empresárias? Elas eram técnicas e se tornam empresários ou não? No geral, o que você percebe? Olha, no Brasil, o Brasil é considerado entre os 3, 4 países mais empreendedores do mundo, não perdendo ali para os Estados Unidos, China. Só que a hora que você analisa a qualidade do perfil empreendedor, muitos estão empreendendo por necessidade. Principalmente com essa questão de crise econômica, empresas mandando embora, cortando funcionários. Então essas pessoas que estão aí desempregadas, elas precisam ter rendimento. Elas precisam começar a ganhar dinheiro, começar a recomeçar. Não tem, vamos procurar alguma coisa. Eu vou fazer um curso de salão de beleza, de corte, cabelo, enfim. E ela simplesmente se lança no mercado, totalmente despreparada, mas não porque ela enxergou uma oportunidade. Vou montar uma empresa, vou montar um negócio por uma necessidade. E se ela não se atentar aos processos de gestão, preciso ganhar dinheiro. Né? Só que ela acaba montando uma empresa e ela acaba sendo funcionária da própria empresa. Ela não se vê como empresária empreendedora. Ela se vê assim, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso ter rendimentos. Né? Então ela entra com essa visão. Ela continua tendo a visão de um funcionário. Só que ela não tem noção que ela tem um negócio. Existe a oportunidade de reverter? Sem dúvida, com esse trabalho de gestão, capacitação, que a gente propõe aí nos outros trabalhos de consultoria, mas é um tipo de empreendedor que empreende por necessidade, e esse quadro tem que mudar com uma certa rapidez. Né? E esse empreendedor por necessidade, eu acho que é o mais arriscado, né? Não tenho dúvida. Que é o caso da pessoa confundir as contas, né? Pessoa física, pessoa jurídica. A empresa está ganhando dinheiro, só que a pessoa física que está gastando. Então começa aquela bola de neve, né? E no mercado financeiro, a gente tem muito disso, que é o quê? O investimento de renda fixa, que pagava antes 14%, 15%, não vai ter mais, porque a taxa de juros está caindo. Então, o investidor empreendedor, ele vai comprar ações, porque ações têm mais variações e tendem a render mais. Então, essa migração também acontece. Do mesmo jeito que, por necessidade, uma pessoa abre uma empresa, por necessidade, a pessoa sai do investimento conservador e vai para um arriscado. Então, no mercado financeiro acontece isso também. Então, a pessoa, em determinado momento da vida, ela pode ser obrigada a se arriscar, ou empreendendo, ou aplicando de uma forma mais... O risco, Aline, ele tem que ser, a pessoa tem que correr um risco mais calculado. Ela tem que mensurar o quanto que ela pode ter de risco. Eu sei que vai ter um risco, mas eu preciso saber até que ponto eu posso correr esse risco. O problema é quando a pessoa tenta saltar de um penhasco sem paraquedas. Né? Não, eu acho que ali é baixinho, a queda vai ser tranquila, eu vou conseguir, não vou quebrar nada. Não, vai pular, pula com paraquedas, mas sabe que se prepara bom risco que vai pular, ter. Né? Ou no então, decorrer, né? O planejamento é isso, você não consegue 100% eliminar risco, mas você consegue calcular. Né? Bom, vale a pena? Vale, então vamos lá, sabendo daquela porcentagem de risco que pode acontecer. Então vamos supor, a pessoa resolveu empreender, e por necessidade, e aí você está falando para mim, mas ela precisa calcular o risco, ela precisa ter métricas, ela precisa entender se aquilo lá vai ser bacana ou não para ela, vai ser rentável ou não para ela. Tem alguma forma dela fazer medir isso de uma forma simples para quem está começando, entendeu? O plano de negócios é uma ferramenta valiosíssima, né? Que é um instrumento onde você consegue verificar o mercado, o público-alvo. Primeiro você tem que identificar que tipo de público você quer atingir. Né? Porque todo negócio que se preze, se ele não tem qual é o propósito de resolver, o que o seu negócio resolve, que tipo de solução o seu negócio vai trazer para o seu cliente. Se isso não estiver claro para a maioria dos empreendedores, não só os que correm, que empreendem por necessidade, mas aqueles também que empreendem porque viu oportunidade, mas tem que ter claro, esse negócio que você vai montar,
que tipo de solução você vai trazer, vai levar para o seu cliente ou para o mercado. Se não tiver isso claro, a rentabilidade, a lucratividade, o negócio não vai dar o retorno necessário. Quebra a cara. Então não adianta a pessoa só pensar, eu vou abrir um negócio para ganhar dinheiro. Não, ela tem que entender qual problema ela está resolvendo. O dinheiro é uma consequência. É uma consequência. Na verdade, o dinheiro é uma consequência já faz muito tempo, mas a grande maioria das pessoas que eu faço a seguinte pergunta, qual que é o objetivo de uma empresa? A maioria fala, dar lucro. Pá, não vamos ser hipócritas, se não der lucro, não tem o porquê o teu negócio. Não tem por que trabalhar. Mas o lucro está vindo como consequência. Que tipo de retorno você quer ter? Ou seja, para você ter lucro, você tem que ter um produto, um serviço que resolva o problema, uma dor do mercado. Que resolva uma dor do mercado. O grande objetivo de um negócio, de uma empresa, é você resolver o problema de alguém. Ó, esse meu produto, esse meu serviço, ele resolve esse tipo de problema para aquele tipo de cliente. A partir do momento que você consegue resolver o problema, o lucro vem como consequência. Se você olha só a questão do retorno financeiro, você pode perder um pouco a direção do seu negócio. É interessante isso que você está falando, Ricardo, porque ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu que é empresário, ele tem uma franquia aqui na cidade, e ele estava falando, enquanto eu visava o lucro, eu não estava tendo lucro. Quando eu comecei a visar a experiência do cliente, mudou completamente. Parece que ele aumentou, assim, tipo, duplicou o lucro dele. E teve maior rentabilidade, maior retorno, né, do negócio dele. Então, é bem interessante isso que você está falando, faz todo sentido. E a gente, muitas vezes, acha que não, que você tem que focar no dinheiro. Mas quando você foca no dinheiro, mas não foca em resolver o problema do seu cliente, né? Então, uma pergunta, gente, que eu acho importante vocês se fazerem, se vocês querem abrir um negócio, se vocês têm, é qual problema vocês resolvem e de quem. Exatamente. Né? Primeiro começa, qual que é o perfil do cliente. Eu acredito que para a questão do Gabriel, da aplicação financeira, das ações, acredito que a situação é parecida, ou seja, eu vou aplicar, qual é o objetivo de eu aplicar naquela ação, ou seja, que tipo de perfil que eu sou, né, quem eu sou e qual é o melhor perfil de investimento que eu tenho em relação àquela aplicação, ou seja, para que eu estou aplicando naquele ativo? Exatamente. Né? Com qual finalidade, com qual objetivo? Claro que temos aí o Gabriel, que vai dar esse direcionamento para o cliente dele, né? Vai fazer as perguntas chaves, né, Gabriel? Eu falei, mas tudo bem, qual o seu objetivo com aplicar nesse papel? Ó, esse papel aqui, esse ativo, ele pode dar uma rentabilidade devido ao seu perfil. Então, eu acredito que também, para a questão da aplicação em fundos de investimento, em ações, o perfil do cliente e o objetivo desse cliente, dessa pessoa, ela tem que estar muito bem clara, muito bem definida. Claro que um apoio do profissional como o Gabriel vai ajudar bastante. Né? Acho que é mais ou menos por aí. Né? O principal é saber o perfil, porque a gente não pode montar uma carteira agressiva para uma pessoa conservadora. Então é aquele negócio, não estou atendendo a necessidade de ninguém desse jeito. Se a necessidade do investidor é ter uma rentabilidade melhor do que em um banco comercial, só que sem correr risco, então eu tenho que encontrar produtos que sejam tão seguros quanto os que ele tem no banco, para que ele consiga uma rentabilidade melhor. Não teria cabimento, né, montar a carteira de ações para um senhor de idade que quer tranquilidade. Então faz todo sentido essa comparação, né, de quem está abrindo uma empresa, né? Vou resolver o problema de quem. Perfeito. Então tem que oferecer o produto certo para a pessoa certa, né? Então você, como a gente está falando da questão de resolver o problema, para depois acabar tendo retorno financeiro, você resolve que tipo de problema para o seu cliente? O objetivo dele é ter uma rentabilidade melhor com segurança. Então a gente tem que buscar investimentos que rendam tanto quanto no banco e com a mesma segurança, para que ele alcance o objetivo dele em um menor prazo. Esse é o serviço da sua empresa. Exatamente. Então, se não... segurança financeira. Exatamente. Se eu estou ganhando 10% no banco e aqui a gente consegue ter um ganho de 13, 14, com certeza, com a ajuda dos juros compostos, a gente vai chegar no objetivo num prazo muito menor. Com a mesma quantia que você investe no banco. Você pode ganhar muito mais investindo numa corretora. Exatamente. Com uma corretora hoje, através de um cadastro, a gente tem acesso a 40 bancos, a gente consegue comparar qual o ativo está mais interessante para a minha necessidade.
ou necessidade de segurança, rentabilidade, liquidez. Eu preciso ver quais os tópicos, né, que vão me ajudar a chegar nesse objetivo. E das suas empresas, que problema que você resolve com as suas empresas? Olha, se tratando da Planed da 3D Financial, né, que na verdade faltou o Beto, que é o meu sócio na 3D Financial aqui, Ele ia vir, mas por ele conta não ele ia vir, pôde. isso é muito bacana ele estar aqui compartilhando e tem uma experiência vasta nessa questão de finanças, né? Somos economistas, formamos juntos, então... Mas as duas empresas, né, vamos pegar por exemplo a Planed, que é uma empresa de consultoria empresarial, parte de planejamento financeiro, o que a gente ajuda a resolver o problema do nosso cliente? É justamente dar essa clareza das informações que ele tem dentro do negócio dele, porque todas as áreas de uma empresa, seja ela área de vendas, compras, marketing, departamento de RH, produção, enfim, a única área, isso eu falo, não é porque eu estou puxando sardinha para o meu lado, para o nosso lado, para o Gabriel da área de finanças também, mas a única área que vai mostrar que o seu negócio, que o seu processo de gestão como empresário está sendo eficiente ou não, é a área de finanças. Por quê? Porque se eu compro, se eu realizo uma venda muito agressiva, com muito desconto, com margem baixa, consequentemente, isso vai afetar as finanças da empresa, ou seja, não vai trazer a margem necessária para cobrir os meus custos operacionais e ainda me dar um lucro para manter. Rodando. Se eu definir essa estratégia como uma estratégia única de venda, eu posso acabar com o meu negócio. E o inverso é verdadeiro. Se o meu departamento comercial faz uma estratégia que agrega valor, que vende com margem, né, procura ter argumentos de venda para trazer mais fidelização do cliente à empresa, com certeza as finanças ela vai já mostrar que esse processo está funcionando. Para o departamento de compras é a mesma coisa. Ou seja, se o meu comprador compra muito mal, vai onerar meu caixa, vai aumentar o custo do meu produto, vai diminuir a minha margem. Quantos detalhes, né? Exato, e aí a Planed, né, ela entra nessa questão de profissionalizar o processo de gestão das empresas, olhando e interpretando melhor os números da empresa. Porque os números dizem muito. Né? Os indicadores da empresa, ela mostra, ó, o processo de gestão precisa ser melhorado nessas e nessas áreas. Então esse é o tipo de problema que a gente ajuda a resolver nas empresas. Então com a análise financeira da empresa você consegue inclusive consertar algumas outras áreas que você nem imagina que aparentemente não está relacionadas. Todas as áreas, elas têm responsabilidade diretamente às finanças da empresa. É muito importante que um departamento de compras entenda o quanto que ele influencia nas finanças da empresa. É muito importante que um departamento de vendas entenda o quanto influencia nas finanças da empresa. O grande problema das empresas é que não há comunicação nas áreas. Financeiro é o chato da história. Não tem dinheiro. Financeiro é o chato da Então história. essa ligação, essa conexão entre as áreas, é muito importante ter esse conhecimento. Então a Planed, a 3D Financial, ela já entra na questão de capacitação, né? Que na verdade é o treinamento na questão das finanças, né? Como fazer o empresário e as pessoas entenderem as finanças da empresa de forma lúdica. O mais interessante da 3D Financial é que nós temos um jogo de tabuleiro, ou seja, não é aquele treinamento tradicional, né? Vamos fazer conta, vamos pegar a calculadora. Estilo sala de aula, né? É extremamente lúdico com jogos de tabuleiro, é um trabalho inovador, né? Que nós estamos colocando aqui se eu não me engano, não tem no Brasil ainda, da forma como está concebida, né? Então é um produto que a gente já está lançando. Então é um produto inovador que está saindo de Bauru. Exatamente. Justamente para poder tirar esse tabu que as pessoas têm com as finanças da empresa. Esse formato quadradinho. Desmistificar, tentar tirar esse trauma, né? Vamos tirar o trauma das finanças, vamos entender o quanto ela é importante, assim como as demais áreas, mas o quanto que ela te mostra o caminho que a sua empresa está, ou seja, para onde você tem que ir e o que você tem que fazer para melhorar o processo dela. Você está falando dessa questão de trauma, é bem interessante isso, porque no livro do Harvey, ele fala justamente de como as nossas crenças negativas com relação a dinheiro, né, nos atrapalham a crescer financeiramente. Então, da mesma forma, que o dinheiro é ruim, da mesma forma, nossas crenças negativas com relação a finanças nos atrapalham a crescer como empresário. Tem muito empresário que também pensa assim, às vezes ele não dá um passo maior, ele não se arrisca mais por conta assim, estou sendo ganancioso, eu acho que a forma como a minha empresa está sendo suficiente, estou pagando minhas contas,
os funcionários estão tudo aqui, e então ele cria uma trava. Então, e aí chega a crise. Aí na crise, a crise peneira. Ela peneira as empresas que estão se atualizando, as que estão se atualizando, estão sempre investindo e tal, tem o controle, elas continuam na crise. Quem não se atualizou, que acaba caindo. Na verdade eu falo que o único lado bom da crise, quando ela vem, né, da forma como está vindo, é que ela faz uma faxina no mercado. Né? Com certeza. Ou seja, aquelas pessoas que entram sem preparo nenhum e que acabam sem atrapalhando, bagunçando todo o mercado, sem paraquedas sai, ela limpa. Então, não está fácil para ninguém, realmente houve uma retração, consumo, eu acredito que isso está afetando muito os investimentos, bolsa de valores, algumas ações de algumas empresas está caindo, né? Então tem que ter uma habilidade, a experiência do Gabriel, para justamente ver qual que é o melhor portfólio de investimento, porque isso também reflete na questão da rentabilidade dos ativos, né, das empresas que aplicam nas suas carteiras. Né? E a mesma coisa para a empresa. O que o empresário tem que fazer, porque não adianta só falar, é a Dilma, é o PT, é o governo, é o fulano, é o ciclano. Não adianta colocar a culpa no governo, só. Na verdade, 80% a 90% dos problemas que acontecem na empresa é totalmente culpa do empresário. É uma realidade? Nua e crua, mas é uma realidade. Na verdade, o problema da equipe é sempre o líder. É sempre o líder. Não tem dúvida. Só que as pessoas, elas têm... eu sei, porque eu trabalhei muitos anos com RH. E o que acontecia? A gente via que não adianta a gente trabalhar com a equipe. Se a liderança não é trabalhada, a equipe ela não consegue mudar. Porque se o líder não muda, ele que é a cabeça, né, os seguidores não vão mudar. Se ele der o exemplo, né? Exato. E olha que é interessante, tudo isso afeta na rentabilidade, o comportamento, as afeta crenças, na as limitações da na cabeça. lucratividade do negócio. A gente está falando de liberdade financeira, o empresário, mesmo que você tenha o seu negócio ali, né, e que você quer um dia ter a sua liberdade financeira, você vai ficar pro resto da vida na empresa, como empresário, como empreendedor. Vai chegar uma hora que as coisas têm que caminhar. E você vai ter que usufruir de todo daquela vivência, daquele seu esforço em cima da sua empresa, e o dinheiro a trabalhar para você. Ou seja, você vai ter que, como empresário, também ter a sua liberdade financeira. E ela é conquistada como? Uma boa gestão. E muitos empresários não sabem o quanto que o negócio se está rentabilizando satisfatoriamente ou não. Às vezes a empresa dando lucro não significa que ela está rentabilizando de forma adequada o capital do empresário. Muitos não têm noção do quanto que realmente investiu e qual que é a expectativa que ele tem em relação ao retorno que a empresa dá sobre o capital que ele investiu. Ele vê, então, muitas vezes o dinheiro entrando e fala, nossa, eu tá tô dando bem. lucro, tá legal. Só que ele não faz a conta. Mas né? Esse lucro está rentabilizando à altura a expectativa dele? Primeiro ele tem que saber qual é a expectativa. Quanto que ele quer atingir? Quanto que eu quero atingir? Olha, eu coloquei clareza é poder, né? O Harvey já disse. Estou correndo o meu risco, eu tenho que computar esse risco por ter um negócio e está inerente a qualquer mudança na economia. E eu tenho que entender e ter claro qual é a rentabilidade que eu busco nessa empresa onde eu estou investindo, onde eu estou gerindo. Né? E às vezes a pessoa, tem alguns que já pega como parâmetro o próprio mercado financeiro, né, que o Gabriel atua. Bom, se o meu negócio não me dá o mínimo que um fundo de investimento num CDI, num CDB ou num título de Tesouro Nacional, que dê ali 10%, 12% de rentabilidade ao ano, ele já pode ter como parâmetro isso dentro da empresa dele. Será que o meu negócio está rentabilizando o meu capital com base, fazendo um benchmark no mercado de referência nos fundos de investimento? Pelo menos isso. Né? Será que ele está rentabilizando pelo menos uma Selic? Muitas vezes a pessoa, ela está se matando de trabalhar, ela é empresária, ela está investindo aquele dinheiro, vamos supor que eu comentei no começo, de repente eu tenho dinheiro para investir. Aí eu pego esse dinheiro, eu jogo num negócio, né, coloco num negócio, numa empresa, e aí eu começo a trabalhar naquela empresa, mas eu não tenho controle do que está acontecendo. E eu estou só vendo lucro e estou achando que eu estou super bem. Mas, na verdade, se eu pegasse aquele mesmo dinheiro e investisse numa aplicação,
e não tivesse todo esse trabalho de manter a empresa, eu poderia estar ganhando muito mais. Então, gente, é bom pra gente acordar. Então, o empresário, não adianta ele querer ser empresário e não ter noção do que está acontecendo na empresa. Porque senão ele só vai se desgastar, né? E a intenção da liberdade financeira é isso, da gente parar para pensar no que a gente está fazendo com o nosso dinheiro, né? E é uma coisa interessante. Se a pessoa tem muita crença negativa com relação ao dinheiro, e ela acha que ela tem que se matar de trabalhar, isso está no inconsciente muitas vezes, ela só vai ficar trabalhando, ela não vai olhar, ela não vai parar para pensar, e ela vai ser um escravo do próprio negócio dela. Exato. Como você falou, vai continuar sendo funcionário da própria empresa. Da própria empresa. Então, muitas vezes, só de parar e pensar, muitas vezes contratar uma consultoria para ter uma noção do que está acontecendo e fazer uma comparação, de repente, com uma financeira, né? Uma financeira não, com uma aplicação para ver o que compensa mais. Às vezes você pode ficar na sua casa com aquele mesmo dinheiro colocando numa aplicação e tá rendendo. Hoje, na situação atual, se eu tenho uma empresa que eu investi 1 milhão e ela não me der 140 mil por ano, vale a pena uma aplicação. Sim. Olha que interessante, interessante. Repete então, isso, fazendo assim, favor, fica mais gente. fácil. Se eu tiver uma empresa que hoje eu aportei, né, fiz um investimento de 1 milhão e ela não me der como lucro 140 mil por ano, já vale muito a pena uma aplicação financeira. Hoje um investimento sem risco vai dar em torno de 13,5%, 14%. No ponto de vista do investidor, porque ele pode ter a opção de justamente investir numa aplicação financeira, num fundo de investimento, ou investir num negócio. Mas para ele investir num negócio, ele tem que entender o quanto que esse negócio rentabiliza. Porque o negócio pode dar muito retorno. Sim, qual é a margem mais ou menos que o negócio Vamos pegar um exemplo, a Ambev. Tá? Tudo bem, a gente está falando de uma mega empresa, uma grande empresa. Ela domina o mercado de bebidas, hoje o market share da Ambev é em torno de 75%. Então, queira ou não... O que é market share? Market share é a participação de mercado que ela tem no mercado de bebidas e cervejas. Tá. Então, de 100% de todos os produtos de cervejas que são... tem no mercado, 75% é a Ambev. Ambev. E o restante dos concorrentes. Tá. Né? A Ambev hoje, que é uma empresa que está na Bolsa de Valores, a rentabilidade, ou seja, qualquer investidor, seja ele pequeno, que vai colocar R$1.000, vai comprar alguma fração das ações da Ambev, é 35% de rentabilidade. Quer dizer, acima de um produto que hoje você trabalha, está falando de 14%, 15%, que são a maioria dos fundos de investimento. Hoje a Ambev, ela rentabiliza o capital de um investidor em 35% ao ano. Então é aquela brincadeira lá, né? Vamos montar uma empresa? Vamos montar, a gente é sócio, eu vou montar a empresa, eu garanto R$80 mil por mês. Você lembra daquela dinâmica que a gente fez aquele dia lá? R$80 mil por mês. Vocês entram ou não entram? De quanto? Né? E aí qual que é a pergunta, Gabriel? Quando eu falo 80 mil eu garanto de lucro no final de um ano. Você entra ou não entra nessa empresa junto comigo? Depende. Depende do quê? Depende do quê? Quanto vale a empresa? Do quanto que eu tenho que investir. Do quanto que você tem que colocar. Quanto eu tenho que colocar. Participação. Aí eu vou lá. Vamos colocar 1 milhão. Pegando o exemplo do Gabriel. Bom, então 80 mil de lucro no ano sobre 1 milhão que eu investi, ele está me rentabilizando 8%. Entro ou não entro? Não, compensa colocar na aplicação. Aí eu tenho que ter o quê? Um comparativo do que o mercado está pagando. O interessante é ter uma referência sempre, né? O quanto vale a pena aquilo. Eu vou fazer, tá? Eu vou separar um valor, 100% que eu tenho, para abrir uma empresa, correr risco, sem entender do mercado e sem ter uma referência. O que eu estou fazendo, né? É pular sem paraquedas. Sem paraquedas. Totalmente. Você fala, qualquer caminho, é que nem a parábola da Alice no País das Maravilhas, né? O coelho fala, para onde você vai? Né? Tinha 2, 3 caminhos. Não sei. Então qualquer caminho serve. Se você não sabe, então qualquer remuneração e rentabilidade para você tá bom. Se eu apresentar um investimento que te dá 5% ao ano, para você tá bom, porque você não tem referência qualquer. Então, tanto para a pessoa física que busca investimento, como para a pessoa jurídica, quem é empresário, quem é dono, saber qual é a rentabilidade que se espera do capital investido, do dinheiro que você vai colocar, o quanto no você fundo, espera quanto de eu espero, retorno. se aquilo vai atender os meus objetivos pessoais,
o mesmo para o empresário, ele fazer a leitura do negócio dele através dos indicadores financeiros, né? Porque todo o processo de gestão da empresa, sendo executado de forma eficiente, fazendo uma melhor campanha de marketing, o melhor processo de venda, o melhor processo de negociação de compra com fornecedores, fazer o melhor processo produtivo, otimizar mais a produção, tudo isso vai agregar no retorno da empresa, né? Agora, se ele faz a gestão totalmente sem parâmetro, se ele compra mal, vende mal, vai refletir no retorno, vai refletir na lucratividade e não vai agregar valor. Então, pessoal, para concluir a nossa conversa, a gente discutiu aqui se vale mais a pena empreender ou investir o dinheiro. E a gente chegou à conclusão que depende. Depende do seu objetivo, de onde você quer chegar. Como o Ricardo falou, é igual Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe onde você quer chegar, qualquer como, né? E depende do nível de conhecimento da pessoa, né? Quanto mais conhecimento ele tiver sobre o assunto, tanto do negócio dele, quanto mais conhecimento ele tiver sobre o negócio dele, sobre o processo de gestão, interpretar os números da empresa e com esses números tirar conclusões onde ele pode rentabilizar mais o negócio dele, com certeza ele torna essa opção de investir e de empreender rentável para o capital dele. Então, se a pessoa já tem uma empresa, analisar os números frequentemente, ter um conhecimento, ampliar o conhecimento dele com relação à empresa, Exato. Já vai ajudar ele a perceber o que ele pode mudar. Ela pode tornar o negócio dela uma fonte de rentabilidade que ela não imaginava. Mas ela tem que ter o conhecimento, não só do negócio, do fazer, né, conhecer o serviço, mas conhecer os números, as finanças, da gestão, porque os números vão dizer muitas coisas, né? Então, vai depender muito desse conhecimento financeiro em finanças, que é muito importante. E conhecer as outras opções de investimento, né? Sim. Vai ajudar ela, muitas vezes, a potencializar também o que ela ganha na empresa. Exatamente. Né? Às vezes a empresa vai deixar um valor parado no caixa, é uma opção. Perfeito. Fazer um investimento. Vou ficar com o dinheiro parado no caixa 20 dias. O que vale a pena? Se eu tenho uma referência do mercado financeiro, eu consigo pesquisar qual é o mais interessante para mim. Então, uma opção é essa, não deixar o dinheiro no caixa para fazer um investimento. Esse é um ponto que o Gabriel falou importante, que a gente não comentou durante não só a rentabilidade do negócio em si, mas saber aproveitar os excedentes de caixa da empresa e rentabilizar isso no mercado financeiro ou na aplicação. Gerar mais dinheiro para a própria empresa. Interessantíssimo. Exatamente. Gente, então eu espero que tenha ajudado vocês, né? Esse bate-papo, o objetivo principal foi justamente esse, ampliar o conhecimento de vocês. Quanto mais vocês conhecem, mais vocês têm capacidade de decisão, né? E uma decisão mais assertiva, tá? Bom, vou falar novamente do evento. A gente tem uma surpresa para os clientes do Ricardo Rocha e do Gabriel Bincoleto. Nós vamos dar um desconto especial para o workshop, né? Justamente por isso, porque a gente sabe que quem conhece mais tem mais condições de ganhar mais dinheiro, de ter uma maior rentabilidade. Conhecimento é poder, falou tudo. É isso, tá? Então, quem quiser ter esse desconto dos dois, né, clientes dos dois, procurem eles, que a gente vai gerar um link exclusivo para os clientes de vocês, tá bom? Meninos, eu queria agradecer muito esse bate-papo, né? Convidar o pessoal que está assistindo o vídeo para vir na palestra dia 10 de maio. E logo abaixo eu vou colocar o link da palestra. Os meninos vão estar lá, certo? Perfeito, com a empresa deles. Certinho? Nós que agradecemos o convite. Com certeza. Muito obrigado.